Olá, emotiva, solidária e comprometida. Natural de Ivoti, filha do seu José e da dona Olga, formada em ciências contábeis e sempre atuou na área financeira. A mãe do Yuri e da Ive mudou-se muitas vezes. Morou em diversos estados do Brasil e também fora do país, como Escócia, Venezuela e França. Em 1999, quando retornou para Novo Hamburgo, passou a dedicar-se ao trabalho voluntário e à filantropia. Hoje é a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer da nossa cidade. Hoje teremos uma conversa de peso com Teonísia Reicher, a Tel. Seja muito bem-vinda, Tel. É um prazer te receber aqui para a gente falar um pouquinho de ti e da nossa Liga Feminina. O prazer sempre é meu poder falar em nome da Liga e do nosso trabalho lá. Que é um trabalho lindíssimo que vocês desenvolvem, de extrema importância para a nossa comunidade, né? Tem algum motivo pessoal, especial, que te levou para realizar esse trabalho? Que te chamou? Que né? me chamou. Então, eu acho que cada cidadão deve exercer sua cidadania, né, em prol do seu próximo. Até uma lição que eu aprendi com meu pai, que eu era criança ainda. Éramos pessoas assim, diria pobres até, e ele nada mais tinha do que uns 5 terrenos atrás da casa dele. E a prefeitura resolveu passar uma avenida nos 2 últimos e ainda uma praça pegando mais um pedaço de um outro. E os vizinhos e alguns permitiram, claro, dando o seu valor, quanto achavam que custaria esse pedaço de terra. Outros impugnaram, entraram na justiça, e meu pai pegou, ele usava um chapéu, ele colocou o chapéu dele, foi lá na prefeitura, onde é que eu assino? Aí, como assim, né? Eu quero... Sem criar nenhuma resistência. Sem nenhuma resistência. Eu quero exercer minha cidadania, porque se eu quero que a minha cidade cresça, eu tenho que contribuir, esta é a forma que eu tenho para contribuir. Inimaginável para os dias de hoje, Théo. É, claro que quando ele chegou em casa, minha mãe ficou furiosa. Mas ele fez aquilo que eu tinha certeza que era certo fazer. Então eu acho assim que a pessoa, ela tem um estágio na vida dela, onde ela, eu diria assim que ela está pronta, ela está realizada em todos os sentidos. E aí é o momento dela se doar ao seu próximo, enfim, fazer qualquer coisa que englobe a cidadania. Filha de Ivoti. Filha de Ivoti. Ali até os 6 anos, depois foste para a Estância Velha. Uma família de quantos irmãos? Eu mais 5, somos num total de 6, só tenho um irmão. E aí tu foste estudar no Rio de Janeiro? Aos 18 anos eu saí de Estância Velha. Tranquilo, a família deixou, já tinha uma irmã morando lá? Exatamente, esse foi o fator principal, porque senão eu acho que não deixariam, né? Porque naquela época, né? Eu sou de 58, então era meio complicado, mas como eu já tinha uma irmã lá... Essa necessidade, essa vontade de estudar fora, era uma escola melhor que tu procurava para ti? Não sei exatamente te colocar se ela era melhor, mas era a única faculdade de ciências contábeis, porque eu já tinha o técnico de contabilidade, que era mantida por um sindicato dos contabilistas, né? Então, passando no vestibular desta faculdade, 50% o sindicato pagava e 50% você. Então, esse também era um motivo muito importante. Era onde tinha condições de fazer. Naquela época não tinha como hoje em dia, que você financia, paga depois que se forma, não tinha facilidade nenhuma. Né? Estância Velha, por exemplo, naquela época, tinha um ônibus para São Leopoldo de manhã, um ônibus à tarde. Para Porto Alegre, nem sei te dizer quantos tinha, então era tudo difícil. Tu tinha a expectativa de ficar morando no Rio de Janeiro? Tu te encantou por aquela cidade? Tu acabou não ficando lá, né? Vamos contar essa história ali na frente. Mas como é que a cidade te recebeu? Olha, quando eu cheguei, eu não conhecia sequer Porto Alegre. Né? O mais longe que eu tinha ido era São Leopoldo. Estamos falando de anos 70?
Foi em 77. E aí, de não conhecer Porto Alegre, foi direto para a Cidade Maravilhosa. Fui direto para a Cidade Maravilhosa, imagina. E daí, claro que no segundo dia lá, eu já tinha que começar a procurar emprego. Eu me lembro que o primeiro... Aí eu e a minha irmã olhamos o jornal e fomos recortando onde eu me enquadrava. E ela fez um mapa e todo um esquema, né? Qual o ônibus pegar, onde pegar e tal. E eu apavorada, meu Deus do céu. As avenidas eu achava que eu não ia conseguir atravessar nunca, porque eram muito largas, né? Então, eu fiz tudo direitinho, seguindo aquelas orientações dela. Ai, me achei o máximo, porque eu estava dentro do número do ônibus, tudo certo. Só que eu peguei para o lado contrário. Eu viajei umas 2 horas e fui até o ponto final. Quando o ônibus para numa praça, desliga o motor, o cobrador e o motorista saem, eu dentro do ônibus saí, fui atrás deles. Escuta, eu quero ir para esse endereço e para. Aí eles falaram, nossa, olha, aqui é o oposto. Então, assim, ele vai fazer uma parada de 20 minutos, vai retornar tudo de novo, você fica dentro, não precisa pagar outra passagem. E nós vamos te deixar. É claro que eu perdi a entrevista, né? Acabou te posicionando no Rio de Janeiro profissionalmente, conheceu lá o teu marido, então? Sim, eu diria que a minha carreira profissional eu devo realmente ao Rio de Janeiro, que foi lá que eu comecei, tive muito sucesso, né? Muita oportunidade. Eu tive muito sucesso, até por ser de origem alemã, então essa aparência na época me ajudou muito. E eu acabei sendo contratada numa empresa alemã de navegação e ali foi o meu ápice. Então, eu fui gerente financeira para a matriz, que era no Rio de Janeiro, e as filiais. Isso Brasil, né? Certo. Porque ela tinha no mundo inteiro. A sede na Alemanha. Então... E aí tu foste conhecer o mundo, né? Então, aí eu, nesta faculdade, que na época, hoje em dia ela tem outro nome, na época ela se chamava Moraes Júnior, eu conheci meu ex-marido, aí eu casei e ainda no Rio de Janeiro eu tive meu primeiro filho, eu tenho um casal de filhos. Então meu filho nasceu no Rio de Janeiro e quando ele tinha seus 2 aninhos, o meu marido, o ex-marido, trabalhava com petróleo e ele quis fazer carreira, porque ele estava muito no começo, assim, em termos de cargos, né? E você, para fazer carreira no petróleo, você tem que assinar um contrato que em inglês se chama mobile, né? Que você... Dá para ter uma boa noção. Uma boa noção. Você tem que ir para onde eles te mandam, né? E vocês todos juntos? Sempre. E os contratos, então, são sempre de 2 anos. No local, quando terminados os 2 anos, eles podem ser renovados ou não. Então, ou você fica 2 ou 4 anos em cada lugar. E então, era casada de início, hoje em dia não faria mais isso, né? Com certeza, porque eu acho que a independência financeira é tudo, mas enfim. Tu largou, estamos falando numa carreira, época. né? Eu larguei minha carreira em prol da família. Mas isso nós estamos falando numa época, isso foi nos anos 80, início dos anos 80, então era muito comum até. Certo. Não, imagina você. Era certo a fazer, a gente tem que acompanhar, então eu estava dentro do contexto, né? Imagino que, por outro lado, também tenha sido várias experiências maravilhosas. Né? Não, com certeza. Morar no exterior, quando me perguntam, eu sempre digo que é como uma moeda. Ela tem 2 lados distintos, completamente distintos. Porque o morar fora, ele tem um lado extremamente bom. E ele tem um lado extremamente ruim. Cabe a você fazer o balanço ou fazer sobressair um lado ou outro. Venezuela, tu me disse que adorou. Foi o melhor lugar que eu morei. Praias? Tudo. Acolhida, o povo. Tu tá ali no Caribe, né? Nossa, as praias são maravilhosas, maravilhosas, maravilhosas. Água quente, transparente, um povo hospitaleiro, simpático. Naquela época... O dinheiro valendo muito? Muito, porque também quando no petróleo você se torna um mobile, o seu salário e todos os seus benefícios passam a ser em dólar. Então você imagina morando na Venezuela naquela época, trocando dólar pelo dinheiro deles, que eram os bolívares. Era
É muito bom. Até hoje eles adoram dólar, né? Sim, até hoje. Independente de qualquer coisa que exista lá. Apesar do conflito deles com Exatamente, os americanos, adoram né? os dólares, independente de qualquer coisa, de qualquer razão mais pragmática. E aí, França? A França foi assim, volto à moeda. Dois lados distintos. Me encantei com a França. Gente, o interior da França... Teve a oportunidade de conhecer todo o país? Praticamente todo. E viajar a parte da Europa? Sim, tudo de carro. Isso que é o bom, porque daí de fato você conhece, né? Assim, o interior da França é divino, assim, parece que você está realmente assim, folheando um livro de paisagens lindas, maravilhosas, tudo muito limpo, tudo muito organizado, tudo muito... É maravilhoso. Mas o povo é muito antipático, eles não gostam de estrangeiros no país deles, ainda mais uma estrangeira que não falava francês, porque eu não conseguia aprender o idioma deles. Quando fui morar na Escócia, eu falava aquele inglês que não é inglês, que a gente estudava o quê? Até o 2º grau, eu acho, né? Então, mal e mal falava água. E eu falei, eu tenho que aprender esse idioma, né? Não tem jeito, ainda mais. Cheguei lá no início da minha gravidez, minha filha, inclusive, nasceu lá, não tinha que falar. E as duras penas aprendi e hoje até sou formada pela Faculdade de Cambridge, de Londres. Consegui concluir esse curso porque, como eu me mudava muito, ele me oportunizou de dar sempre continuidade nos consulados onde eu ia morar. Maravilha. Então, eu me mudava, eu avisava lá a universidade. No consulado britânico. Isso. Claro. E aí eles já encaminhavam, inclusive o estágio onde eu tinha parado. Se eu tinha uma prova marcada, quando eu chegava nesse próximo local, era com data, com horário, tudo igual. Britânica. Nada se mudava, apenas o local, né? Então, eu tive muita dificuldade para aprender o inglês, assim. Por quê? Porque eu cheguei na Escócia. Lá, quer dizer, na Europa inteira, mas eu estou citando Escócia porque foi o primeiro lugar, né? O primeiro país que eu fui fora, porque eu fui para a Europa. Então, você lava o seu carro, você que cuida do seu jardim, você corta sua grama, você limpa a sua casa, você passa a sua roupa, você lava a sua roupa, você cuida das crianças, você leva a criança para a escola, você busca a criança na escola. Enfim, sobra muito pouco tempo, né? E então, eu me lembro que antes de ter aula ou prova de speaking, né? Speaking and listening. Conversação. E eu passava minha roupa passando, naquela época ainda era, como é que era? Fita cassete, né? Um DVD ou cassete, né? Cassete. Era, né? Cassete. Então, tinha a aula ali gravada e eu ficava passando roupa, escutando, para treinar meu ouvido. Então, por isso que eu digo, morar na Europa, essa parte continua até hoje assim, né? Então, assim, ó, eu vou morar na Europa. Não pode ser madame, como aqui no Brasil, né? Até quando eu voltei, em 99, daí depois tinha instalado aqui, claro, eu também quero uma empregada, né? Quero, Gente, eu fiquei uns 3 meses, 4 meses para me acostumar, porque eu trabalhava igualzinho com ela. Eu ajudava ela a fazer absolutamente tudo, porque eu tinha vergonha de me sentar e ela estar trabalhando para mim, sabe? Demorei. Mas essa parte, assim, é difícil lá. Mas, por outro lado, criar os filhos fora do país também tem muitas vantagens, né? Para eles deve ter sido maravilhoso. Eu acho que para eles foi extremamente proveitoso. Eles estão colhendo os frutos hoje, eu diria. Porque, novamente voltando ao mobile, quando você assina esse contrato, você também se compromete a colocar seus filhos na escola americana. Tá? Isso quer dizer que eles podem te transferir, que eu fui transferida, eu não, meu ex-marido, eu acabo dizendo eu, porque eu estava na família, né? Para Macaé em 91, 92, não me lembro exatamente as datas,
que naquela época em Macaé não tinha supermercado. Não tinha supermercado. Macaé, Rio de Janeiro, que Isso, hoje é um gigante, né? Eu fui para Macaé há 3 anos atrás, eu não soube andar lá. Imagino. Né? Então eu fui para lá e tinha a escola americana. Então, mantida sempre pelas empresas de petróleo. Então você tem que assinar dizendo que teus filhos vão para a escola americana, justamente porque daí eles têm o mesmo sistema que eu expliquei há pouco, da Universidade de Cambridge. Continuada. Isso. Como é que foi essa tua chegada a Novo Hamburgo? Aí muito tempo longe de casa, uma Novo Hamburgo já não era a mesma que tu tinha deixado. Tu vai me contar essa e outras histórias, isso logo depois do nosso intervalo, hoje numa conversa de peso com a Teonícia Reicher, a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer de Novo Hamburgo.